Irmãos, sejam bem-vindos, você que está nos assistindo também. Prazer a gente recomeçar o nosso estudo. Nossa série de estudos, nós estamos fazendo uma caminhada sobre o assunto vida cristã. É uma reflexão na palavra da vida do crente, das escrituras, o que elas recomendam, o que elas orientam acerca da vida cristã. Como é um viver de um ser humano que nasceu de novo, como nós já temos estudado. E começamos com a série Declaração de Fé, onde nós vamos agora começar os dois últimos estudos. Não é? Nós já tivemos 12 tópicos, vamos agora para o 13º e o 14º tópicos, tá bom? Desta parte que nós denominamos declaração de fé. Nós vamos ler então a declaração acerca de justos e ímpios. Cremos que há uma diferença radical e essencial entre os justos e os ímpios, que somente aqueles que pela fé são justificados em o nome do Senhor Jesus e santificados pelo Espírito de nosso Deus, são verdadeiramente justos à face de Deus. Enquanto que todos aqueles que continuam na impenitência e na incredulidade são ímpios aos seus olhos e se encontram sob a maldição, que essa distinção permanece entre os homens, quer na morte, ou quer até a morte, quer após a morte. Tá certo? Então nós vamos conversar um pouquinho, porque como nós vínhamos tratando, e nós culminamos na perseverança dos justos, lembra? Nós falamos sobre isso. Falamos da reunião dos justos, que é a igreja, que é a eclésia. Nós agora precisamos deixar claro e evidente que há, segundo a palavra de Deus, uma divisão clara e radical entre dois tipos de pessoas. Aqueles que foram justificados, a estes chamados de justos, e aqueles que não experimentaram esta justificação, que não nasceram de novo, que não foram regenerados. Está vendo como a gente agora pode usar vários termos juntos? Que não foram salvos, que não são verdadeiramente nascidos de novo. Então, a estes nós chamamos, a Bíblia chama de ímpios, ou aqueles que praticam a impiedade. E estes ímpios, então, são as pessoas que por incredulidade, por impenitência, por não se renderem ao chamado do Evangelho, eles permanecem no estado que nós também já falamos, no estado natural da queda, do pecado, da separação de Deus. Tá certo? Não houve nenhuma mudança, não houve nenhuma transformação. Eles nasceram carne e morreram carne. Não houve um novo nascimento. Não houve um nascimento que nós já falamos aqui acerca de novo nascimento da água e do Espírito. A estas pessoas a Bíblia denomina ímpio. Então a gente precisa deixar claro, para você inclusive que está nos assistindo, que há dois tipos de pessoas, segundo a palavra de Deus. Não são todos filhos de Deus. Também não são todos perdidos e todos condenados, ou todos ímpios. Há uma distinção clara. Há os ímpios e há os justos. Os ímpios são aqueles que nasceram já em pecado, por conta do pecado original, já destituídos da glória de Deus.
e morreram na mesma condição. Não houve um encontro, ou pelo menos não houve uma resposta a um encontro com Deus, no sentido de ter gerado um novo nascimento. Ele pode até ter chegado próximo, ter tido acesso, ter adquirido conhecimento, mas não houve a geração do novo nascimento dentro dele. A este ou a estes nós denominamos ímpios, tá certo? É um nome pesado, é um nome triste, mas é o que a Bíblia fala, e nós temos que falar o que está na Bíblia. A Bíblia também chama a estes de perdidos, também chama de incrédulos. Perdidos porque permaneceram longe do seu Criador, do início ao fim da sua existência aqui na terra. Incrédulos porque não creram naquela revelação que de alguma maneira chegou até eles, acerca de um Deus criador, da palavra de Deus, da salvação, do sacrifício de Cristo, etc. E o outro tipo de pessoas, para a gente deixar bem estabelecido, são os justos, aqueles que pela graça de Deus alcançaram essa salvação em Cristo Jesus através da fé, mediante ao arrependimento, que nós também tivemos um tópico falando acerca disso. A necessidade da fé e do arrependimento, do quebrantamento, do reconhecimento do seu estado perdido, do seu estado ímpio, do seu estado pecador. E agora, por esse encontro, através dessa experiência de arrependimento, de batismo nas águas, ele recebe a graça do batismo, da lavagem dos seus pecados e do preenchimento, do enchimento do Espírito Santo. Ele passa a ser uma nova criatura. E essa pessoa, essa nova criatura, é vista aos olhos de Deus como uma pessoa justificada, inocente, por conta da aplicação da salvação que está em Cristo Jesus, pelos méritos de Cristo Jesus, pelo preço pago e pela aceitação mediante a fé. Amém? Até aí? Esta concepção de justo e injusto, de ímpio, tá certo? E regenerado, ela não é exclusiva, evidentemente, do Novo Testamento. É importante que nós estamos falando aqui, gente, de justiça e injustiça no que tange à legalidade da salvação, ao fenômeno, à dádiva da salvação. Eu não estou falando aqui que fulano é uma pessoa muito justa no que ela faz, nos seus pagamentos, no seu trato. Não é disso que nós estamos falando, tá certo? Não é isso que justifica o homem, muito embora isto seja agradável e seja ensinado por Deus. Mas você ser honesto, justo, praticante de coisas dignas, na verdade, é dever de todo homem. Mas não é o suficiente para a outorga da justificação, deste direito divino. Porque, muito embora esta pessoa, seja qual for, deva se esmerar em ser uma pessoa justa, um bom pai, uma boa esposa, um bom cidadão, isso de forma alguma pagará pelos delitos que ele comete e as injustiças que ele possui dentro de si. A natureza pecaminosa que lhe é natural desde
o seu nascimento. Então, a minha prática bondosa é agradável a Deus, mas não é suficiente para me justificar diante de Deus. Então, nós não estamos falando dessa justiça. Estamos falando de uma justiça que não é nossa própria, mas que nos é atribuída mediante a salvação, ok? E quando nós estamos dizendo também de injustos, nós não estamos falando, evidentemente, que os justos não cometam injustiças. Então, existe a possibilidade, óbvia, e já temos falado sobre isso, que o justo, o regenerado, se comporte de maneira injusta. Não é o ideal, não é o correto. Nós já falamos e estudamos sobre santificação, que é exatamente o processo em que nós vamos nos justificando à medida de Cristo, nos tornamos sendo ajustados à medida de Cristo, mas isso, evidentemente, não quer dizer que nós, que somos justificados, eventualmente, não incorramos em alguma injustiça. Tá certo? Deixar isso claro. O termo justiça e injustiça que estamos falando se refere à dádiva, à outorga da salvação. Então, essa justiça é outorgada por Deus àqueles que creem. E a injustiça já lhes é outorgada aos injustos por nascimento. Então, digamos que, um exemplo corriqueiro, alguém já nasça com uma dívida, tá certo? Eu até brinquei algum estudo atrás dizendo, né, que o filho de pobre já nasce endividado, né? Ele já nasce com a dívida, recebendo aquelas dívidas, as necessidades, os sofrimentos, os problemas. Mas digamos que aquele filho, aquele cidadão que já nasceu com aquela carga, com aquele problema, alguém, de alguma maneira graciosa, olhou para ele e decidiu outorgar-lhe, capacitar-lhe a pagar as suas dívidas e a mudar de vida. Então, digamos que alguém que tivesse condições para isso, escolhesse aquele garoto, aquela garota, aquele rapaz, aquela moça, e dissesse assim: eu quero livrar você desses encargos que você possui, desse sofrimento. Eu posso fazer isso por você. E então aquele jovem teve a oportunidade de ser livre, justificado daquela situação em que ele se encontrava. Então é desta justificação, desta justiça que nós estamos falando. O Senhor Jesus, ele pagou o preço necessário, ele resolveu cabalmente o seu problema espiritual e ele determinou que, se você crer, e isso denota arrependimento e entrega, esta outorga de justiça é conferida a você. Você não é mais visto como um culpado, como um ímpio, aos olhos de Deus. Então, Jesus te capacita a ser visto por Deus como um justo. O sangue foi derramado, o véu foi rasgado, o corpo foi moído para nos justificar. Tá certo? Então, é dessa justiça que nós estamos falando. Então, existe essa distinção. E lá em Malaquias capítulo 3, verso 17, diz assim: e eles serão meus. Ele está falando de quem? Desse povo redimido,
resgatado, desse povo justificado. Diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei como um homem poupa ao seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, o que nós queremos, sobretudo, deixar claro nesse tópico é que há uma diferença radical e essencial entre o justo e o ímpio. Então, eu chegar e dizer que eu sou alguma coisa ou deixo de ser alguma coisa, é só falar. Não é, existe uma diferença radical e essencial, ou seja, de essência, entre o justo e o ímpio, como nós viemos até então explicando. Tá certo? E aqui Malaquias deixa isso muito claro, deixa isso muito evidente. E eu gosto desse termo, olhareis novamente, olhareis de novo, porque, eventualmente, no dia a dia, pode até parecer que não haja diferença. Às vezes, num passar de olhos assim, nós não conseguimos, às vezes, distinguir a essência. Mas há uma diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Tá certo? Outro texto que eu gostaria de deixar, acerca ainda desse tópico, é o que está em 1 de João, capítulo 2. E eu já quero animar você a ler essa epístola joanina, lá no finalzinho do Novo Testamento, de breves 5 capítulos, que deixam assim bem evidente essa diferença entre justo e ímpio. Porque, eu não sei quantos lembram disso, né? É antigo esse produto. Existia um shampoo chamado Denorex. Eu não sei quantos lembram. E a propaganda era assim: parece, mas não é. Né? Porque era um remédio capilar, mas ele dizia, parece, mas não é remédio, era um shampoo. Né? Mas ao mesmo tempo era um remédio, mas dizia, mas não é. E falava assim, parece, mas não é. E nós vivemos em dias de muitas coisas que parecem, mas não são. Não é verdade? Você tem muitos discursos e conversas e apresentações que parecem uma coisa, mas que não são aquilo que aparentam e que se apresentam. E no tempo de João, ele aqui já idosíssimo, bastante idoso, inclusive para a sua época, ele está preocupado com essa cristandade denorex, que parecia e não era, ou que achava que era, mas não era, porque há muitas pessoas que dolosamente se apresentam enganosamente, mas há outras pessoas que se apresentam acreditando que estão certas, mas estão erradas. Nós estamos vivendo estes dias. É aquela pessoa que diz assim, eu sou, vou dar um exemplo assim para ver se você vai percebendo. Eu sou um cachorro, eu me sinto um cachorro, um gato, ou uma árvore, e eu sou porque eu acredito que eu sou, me faz eu ser. E não é assim que acontece.
Não é verdade? Se eu disser que eu sou um pé de manga, não quer dizer que eu vou dar manga em algum momento. E no tempo de João, muitos diziam que eram cristãos, mas não eram. Muitos se achavam no duro, acreditavam de verdade, e esse é o pior quadro que a pessoa pode chegar, acreditar que é uma coisa verdadeiramente sem ser. Isso é gravíssimo. Mas precisa ser quebrado. E a epístola de João, a primeira epístola em particular, as demais também que se seguem, mas sobretudo a primeira epístola de João, ela se preocupa muito em distinguir, em separar as coisas e dar condições para quem está certo e para quem está errado, encontrar-se com a realidade. Porque nem sempre aquilo que você acredita confere com a verdade, com a realidade. Nem sempre o seu posicionamento confere com aquilo que é posicionamento de Deus. E se você quer seguir a Deus, se você quer realmente andar com Deus, não é o seu pensamento que é o padrão, que é a regra. Não é o que você sente, não é o que você acha, mas são as palavras que Deus deixou revelado para nós. Então, o fato de você achar, de você crer, precisa ser contraposto, né, esse fato, com o exame das Escrituras. E essa é a preocupação do apóstolo João. E ele chega dizendo, inclusive, olha, o que eu estou trazendo aqui para vocês é de alguém que anda com Jesus, que andou com Jesus, que tem o Espírito, que tem a unção, e que está aqui registrando essa palavra de Deus para você. Então, você que está nos assistindo, nós precisamos todos fazer essa meditação e essa averiguação. Se eu não estou enganado, acreditando que, sendo ímpio, porque eu quero, porque eu acredito, eu sou um justo. E a gente volta sempre naquele tópico. Se você não nasceu de novo, você não pode ver o reino de Deus. Isso é muito importante. Então, 1 de João, capítulo 2, vamos ler apenas esse texto, dos versos 4 ao 6. O verso 4 diz assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado, e nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Esse ele, evidentemente, está falando de Jesus. Então, o verso de número 4 está falando que, e nós já dedicamos tempo aqui falando sobre isso, que a salvação, a regeneração, produz em nós uma santa disposição para a obediência das Escrituras. Nem sempre essa disposição a obedecer vem de forma suave, às vezes ocorre uma luta, a luta entre a carne e o espírito, mas há uma inclinação, há um interesse genuíno do novo nascido, do regenerado, em guardar os mandamentos, em fazer a vontade de Deus. Então, se alguém diz, né, eu conheço a Deus, mas não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. Está equivocado. Eu
eu conheço a Deus, eu sou justo, mas permanece no erro, no pecado, na desobediência, não faz sentido. Não houve um toque, não houve um novo nascimento. Não há uma árvore brotando nele, não há uma frutificação do Espírito Santo nele. Então, se não tem ação do Espírito, esse tal não é dele, essa tal pessoa. E o verso 5 já diz que aquele que guarda a sua palavra, o amor está nele verdadeiramente aperfeiçoado, e conhecemos que estamos nele. Então, repare, o contrário é real. Aquele que guarda a palavra, o que é guardar? É aquele que realmente se interessa, valoriza a vontade de Deus, o amor de Deus é aperfeiçoado. Então já vem aqui um toque muito importante, que quem é de Deus, ele vai sendo aperfeiçoado no amor. Ele passa a amar de uma forma diferente os seus familiares, ele passa a amar de uma forma diferente os seus irmãos em Cristo, até os seus inimigos, tá certo? Porque isso é a natureza divina produzindo o que é natural dessa nova criatura. Você não precisa fazer força para um pé de manga produzir manga. Ele simplesmente vai produzir aquilo que ele é. E quem é de Deus, produz a essência de Deus. E a essência de Deus, como o próprio João diz, é o amor. Beleza? E o último versículo diz, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Nós já falamos de santificação. Então, a nossa peregrinação aqui é uma peregrinação onde nós procuramos nos ajustar, colocar as coisas em ordem de acordo com esse Jesus. A gente luta por isso. A gente quer que a nossa vida, ela concorra de uma forma cristocêntrica. Então o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, eu não estou dizendo que eu cheguei à perfeição. Ele fala antes, à medida da perfeição que nós chegamos, nela nós devemos prosseguir. Não estou falando que eu cheguei à perfeição, mas uma coisa eu faço, é que eu vou deixando as coisas que para trás ficam e olho para aquelas que estão adiante de mim e prossigo para o alvo, em busca do prêmio, em busca da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Então, o nosso alvo, né? A gente tem canções que falam isso, é Cristo. Então, se nós temos esse comportamento, tá certo, você é um justificado, é um justo. Você nasceu de novo, glória a Deus, Deus seja louvado. Agora, se você está percebendo que isso não se refere a você, você precisa voltar àquela palavra que diz que você é pecador, você precisa se arrepender, você precisa se converter, você precisa nascer de novo, deixar de ser ímpio e se tornar um justo em Cristo Jesus. Tá certo? Então nós vamos encerrar esse tópico agora e nós vamos fazer conexão com o próximo tópico que fala acerca do mundo vindouro, que tem a ver com essa distinção que nós acabamos de fazer entre justos e ímpios. Tá bom? Um abraço a todos e até o nosso próximo tópico.